mundo está dizendo que Brasil Core é a tendência e a estética de 2026. Relatórios de tendências, revistas internacionais, a própria internet, marcas de luxo, todo mundo está olhando para o Brasil e a gente já sabe que eu trouxe vários vídeos sobre o que está acontecendo. Nós viramos referência estética, nós viramos desejo, viramos linguagem visual, só que tem uma pergunta que não quer calar. Qual é, afinal, a estética da moda brasileira? Porque eles dizem que Brasil Core está bombando, mas qual o Brasil dentro dos nossos Brasis? Será que existe essa estética única? Será que dá pra definir o que o brasileiro gosta e como ele se veste? Ou será que está todo mundo tentando fazer um Brasil inteiro, que é quase um continente, se transformar em apenas uma persona? Esse vídeo ele não é sobre dar uma resposta simples a uma questão. É sobre entender por que essa foi sempre uma difícil pergunta. Por que a gente nunca sabe colocar ali o brasileiro numa caixa e dizer, como você fala de um francês ou de um britânico, essa é estética, essa é estética. Será que no Brasil dá pra fazer isso? Porque muito antes do Brasil virar uma tendência global, o Brasil precisou virar um sistema e é exatamente sobre essa história da moda nacional que a gente vai focar nesse vídeo de hoje. E no final a gente vai entender se é possível ou não descrever o brasileiro em apenas um estilo. Se você gosta de moda inteligente, de histórias, de dados, de tudo que engloba essa matéria muito rica que é a moda, fica comigo até o final que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender e que você sairá muito mais rico e intro. Então bora lá falar de moda inteligente comigo? Quando nós determinamos um estilo a um lugar, então, por exemplo, o estilo do francês ou o estilo ali do britânico, a gente sempre fala de lugares muito pequenos. E tem ali códigos urbanos que eles são muito concentrados. Então, por exemplo, quando a gente pensa num estilo francês, não tô falando que lá na França tem apenas um estilo, mas tem um estilo que é, sim, evidente. Que é aquela mulher que ela é mais da correria, mas ela é muito feminina, então ela não gosta de oversize, ela gosta de coisas mais skinnies. Ela ama usar sapatilhas, loafers, sapatos mais baixos, adora arredondamento, então tanto sapatos arredondados como calças, como flare, por exemplo. Enfim, dá pra colocar vários pontos de como que é o estilo dessa francesa. Só que no Brasil, gente, isso é quase impossível. Por quê? Porque o Brasil é um continente. Os nossos estados são maiores do que vários países europeus. Os climas são completamente diferentes. Os corpos são diferentes e a cultura é extremamente diferente de estado para estado. Então, talvez por isso que a gente nunca consiga colocar a estética brasileira ou o brasileiro como algo único, porque nós somos muito plurais, a gente tem uma miscigenação muito grande, nós temos culturas diferentes, dialetos diferentes, a gente tem muitas peculiaridades em cada uma das culturas, ainda mais nas regiões do país. E pra gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo e entender como que começou a moda aqui no país, quais foram os movimentos de moda que trouxeram todas essas peculiaridades, essas regiões. Vamos lá, gente. Durante boa parte do século XX, a moda no Brasil não nasceu como uma identidade. Ela nasceu muito como uma aspiração. Vestir-se bem, o que significava? Vestir-se como a Europa, principalmente como Paris, né? Então a moda era status, distinção social, pertencimento e era sobre muito copiar. O que tava rolando lá, rolava aqui também. Casas como a Casa Canadá, no Rio de Janeiro, funcionavam como tradutoras do luxo europeu para a elite brasileira. Elas não criavam moda autoral brasileira, elas adaptavam um imaginário estrangeiro. O que é isso, gente? A moda sempre começou pelas camadas mais ricas, né? Claro que as pessoas mais pobres nunca tiveram acesso à moda, até hoje é muito difícil, né? Até porque, gente, por que você vai cobrar uma pessoa que não tem o que comer? Ai, você tem que se vestir. Eu acho isso um absurdo. A moda é, sim, um privilégio muito grande, gente. Deem graças a Deus de você poder escolher suas peças. Isso é um privilégio muito grande. Então, a Casa Canadá foi ali onde tudo começou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro antes, né, era ali o lugar da elite. A gente sabe que teve muita riqueza no Rio de Janeiro desde sempre até hoje, né? E isso acabou criando um padrão profundo, porque o Brasil, ele tem muito talento. Tem corpo, tem mão de obra, mas sempre procurou uma validação externa. Isso acontece até hoje com a nossa moda nacional. E o que aconteceu com a moda no princípio aqui no Brasil? A moda no Brasil, ela já nasceu tentando imitar outra pessoa, outra moda, outra marca, outro país. E ela não nasceu de uma estética própria. Ela acaba nascendo como um espelho e isso acaba bagunçando até os dias de hoje. Nos anos 1960, algo começou a mudar demais. A Rhodes, uma multinacional química francesa, investiu no Brasil para divulgar fibras sintéticas. Só que fez isso de um jeito inédito. Sabe o que eles fizeram? Criaram desfiles
espetáculos. E esses eventos, eles aconteciam dentro da FENIT, que foi a Feira Nacional da Indústria Têxtil, o maior evento do setor do país. E aí a moda se misturou com música, com dança, com teatro, com artes visuais, com cultura e começou a ser dissipada. Porque a FENIT, gente, ela não era, pelas minhas pesquisas, né, um Fashion Week como é hoje, mas foi sim um primeiro ali grande evento para o público geral brasileiro. Geral, claro, dentro da moda, né? E nesse contexto surgiram 3 nomes aqui que eu quero dar evidência, que são 3 nomes que, na minha opinião, são muito potentes. Denner Pamplona de Abreu, que tentou criar um prestígio local e funda a primeira grife brasileira. Clodovil Hernandes, né, referência absoluta em alta costura e técnica, nem preciso falar nada de Clodovil, gente, saudades Clodovil. Suzu Angel, que transforma moda em linguagem política e leva o Brasil pra Nova York, denunciando através da roupa. E aqui fica algo muito claro. O talento existia, o corpo existia, a potência existia. E o problema nunca foi criatividade. Sabe quem que era o problema? Quem controlava a narrativa. Mas nós continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco, aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócio de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro que é melhor que nós de moda do Brasil. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 750 vídeos inteiramente grátis. Pra você aprender moda comigo, já dá hype, já comenta, já dá like, já se inscreve e também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda e também já posto esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus stories, pra aumentarmos cada vez mais nossa comunidade de gostosas e inteligentes. Bora lá continuar! E aqui vem um ponto muito importante, gente. Isso aqui é um dos blocos mais importantes desse vídeo, que foi não posso falar, senão o vídeo cai. O Brasil, ele viveu um mercado fechado, né? Então importar produtos era muito caro e muito difícil. E sabe qual que foi a solução encontrada aqui no país para continuar rodando esse comércio de moda, até porque tinha muita gente com poder aquisitivo? O licenciamento. Não sei se você já foi no brechó, você gosta de brechó, eu adoro brechó. E toda vez que eu vou no brechó, eu acabo encontrando muitas marcas de luxo. Então a gente encontra Armani, Saint Laurent, Fendi, várias marcas. E se vocês forem olhar ali dentro dessas peças, algumas delas, não sei se todas, não sei qual que é o brechó que você tá indo, mas várias dessas peças estão lá escritas fabricada no Brasil, e eu vejo muita gente discutindo o quanto que essa peça é verdadeira. Então isso aqui pode ser vendido como um Saint Laurent, um blazer Saint Laurent, que foi fabricado no Brasil. Gente, essa parte é muito legal do vídeo, que eu tava muito louca há muito tempo pra trazer isso pra vocês. Se várias pessoas, inclusive, comentam nos meus vídeos do TikTok, vai lá me seguir, que eu mostro as minhas marcas de luxo que eu tenho de roupa, e a maioria são fabricadas no Brasil. E o que aconteceu pra realmente acontecer esse elo, né, entre as marcas de fora e as marcas de dentro? Basicamente, gente, as marcas internacionais, elas autorizaram indústrias brasileiras a produzir as suas roupas, porque como a gente tava tudo fechado, as marcas, se eles não fizessem licenciamento com marcas aqui nacionais, elas parariam de vender total e a própria elite brasileira não teria acesso. Então, para continuar rodando esse mercado, essa foi a solução que eles acharam para acontecer. Então, o que acontece, gente? O Brasil passa a produzir luxo de altíssimo nível técnico e começam a evoluir muito em todos os seus pontos, tanto de costura, de caimento, de têxtil, de fábrica, de tudo. Por quê? Porque começa a ter muita alta demanda desse público em específico. Só que qual que é o problema disso tudo? O Brasil produz, o Brasil é muito bom em criatividade, tem ótimos estilistas, alta costura, mas quando vai assinar, não é uma marca brasileira, ainda é uma marca internacional. E isso acabou criando, gente, uma mão de obra maravilhosamente qualificada, excelência industrial e muito know-how. Porque para uma marca de fora dar ok no licenciamento aqui do Brasil, claro que eles têm uma pessoa do interno deles que vem, que olha os processos, que entende como que essa roupa tá sendo feita e aprova. Então quer dizer, os padrões estão iguais, só que ainda não é assinado do Brasil. E no final das contas, isso tem ali uma mensagem simbólica muito grande, como se você tem tudo, mas você não tem o poder do nome. Você produz excelência, mas você não produz autoria, não é algo seu, não é uma imagem sua. Ainda quem assina é uma Saint Laurent, uma Armani, uma Dolce. E aí vem os anos 80 e 90, que a moda, ela começa a se estruturar como um campo profissional. Cursos de moda surgem, a Faculdade Santa Marcelina se consolida e a moda vira mais um projeto intelectual. Então algo que antes era muito distante começa a se aproximar. E aí surgem os primeiros Fashion Weeks brasileiros. Então a gente teve o Fitoervas Fashion, São Paulo Fashion Week, o Fashion Rio e vários eventos regionais como Vitória Fashion Week e vários outros mini eventos pelo Brasil inteiro. E aí, gente, o Brasil começa a fomentar essa indústria, porque cria palco, calendário, imprensa, carreira. Só
Só que o que acontece? Nasce estrutura, mas ainda não nasce uma estética única. E vem os anos 2000, que foi o boom da moda nacional, que inclusive eu tenho vários vídeos sobre isso, falando sobre o biquíni, sobre tudo. Não vou entrar hoje nesse mérito, mas eu quero muito falar sobre como essa moda comercial, ela deu um boom, né? Que a moda começa a virar cultura, comportamento e imagem, e algumas marcas foram fundamentais nesse processo, como Osklen, Água de Coco, Farm, Animale, Lely Blanc, Elos, Forum e, claro, a Daslu. Quem que era a Daslu, gente? A Daslu teve um dos roles mais importantes no país, porque a Daslu criou desejo interno pelo luxo. Basicamente, gente, pra quem não sabe a história da Daslu era meio que um shopping com várias marcas, como se fosse uma Selfridges em Londres, uma Harrods em Londres, ou vários outros desses lugares que são polos, tem várias marcas, tem lojas de marcas dentro, tem várias multimarcas dentro do mesmo lugar, só que todas com um padrão mais elevado. E por que isso é tão importante na moda? Porque também dá abertura para marcas nacionais começarem a aumentar o seu ticket médio e entender que sim, se a pessoa vai para comprar ali numa Daslu da vida, comprar uma marca, um Pierre Cardin, alguma coisa do tipo, ela pode se encantar também pelo seu produto que tá na arara do lado, mas é uma moda nacional. Então ali a gente começa a ter essa fomentação desse mercado, esse mercado crescendo, olhando mais pro Brasil mesmo. Sem falar de como mudou também, né, o comportamento do consumo e transformou a moda em experiência aspiracional dentro do Brasil. E eu sei que tem várias controvérsias, tem vários bafafás, mas aqui não é canal de fofoca. Quem quiser canal de fofoca, vocês vão em outros lugares. A gente tá falando mais de impacto cultural, que o impacto cultural da Daslu é inegável, né? E aí, somado com todos esses movimentos citados, teve um movimento muito importante também que deu um boom grande pra imagem, que era um dos pontos que mais eram faltantes, que foram as supermodelos, que começaram a exportar a imagem da brasileira. As supermodelos, gente, elas dominaram o mercado internacional. E nenhuma figura no mundo foi ou será mais importante que a nossa Gisele Bündchen. A Gisele basicamente mudou o padrão da estética das modelos. Reposicionou primeiro, né, o corpo brasileiro como referência de saúde, força e presença. Estampou campanhas globais das maiores marcas do mundo. Fez desfiles icônicos durante a sua trajetória e até hoje. E fez o mundo olhar diferente pro Brasil. E aí, a gente começa a entender que a estética do Brasil começa a se formar, começa a ter mais confiança, começam a ter vários setores diferentes de mercado, trazendo energia e gasolina para realmente a gente se desenvolver. E aí começou a confiança de criar, de consumir e de escolher melhor. E quando a gente fala de um consumo melhor, de escolher melhor e de ter confiança em compras, eu me lembro com uma coisa. Todo final de ano a gente entra no modo automático, né, gente? Shopping lotado, fila, correria, dúvida se aquele presente vai dar bom ou não, se você vai comprar uma roupa que você vai gostar ou não. E no final das contas, fica aquela sensação que eu fiz de qualquer jeito porque dei meu melhor. E esse ano eu fiz diferente. E se eu te contar que eu fui direto no que resolve a vida real? Presentes inteligentes, confortáveis, que vestem bem e não tem erro nenhum. E é por isso que eu quero falar da Insider. Agora é o momento mais vantajoso do mês para comprar as suas roupas favoritas. Porque dá para somar os meus descontos com os descontos do site, que somam até 30% off e ainda ganha 20% de cashback para usar depois, tá? O que eu gosto na Insider é justamente isso. Não é sobre comprar mais, é sobre escolher melhor. Você compra online, recebe em casa, a troca é simplificada e as peças funcionam para qualquer pessoa, qualquer estilo, qualquer rotina. E para quem quer facilitar ainda mais, a Insider tem kits prontos, vocês sabiam? Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Tem peças que o público já ama. Alguns já vêm até com embalagem para presente. Então, gente, chega de fila, chega de estresse, chega de erro. Presentear bem também é um ato de inteligência. Eu já estou aqui com o meu presente maravilhoso, que é a Polo. Gente, eu amo essa camisa Polo. Eu já usei várias vezes. Esse tom de berinjela é a coisa mais linda, deixa o meu tom de pele ainda mais bonito. E eu já comprei presente pra todo mundo aqui de casa e pra família inteira com o meu cupom Marcela lá no site da Insider. Então eu vou deixar meu link aqui na descrição e também nos comentários. Vai correndo agora, aplique meu cupom, faça as compras que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. E quando a gente fala de escolher melhor, a gente não está falando só de marca ou tendência, a gente está falando de lógica. Porque depois de tudo isso que a gente conversou, gente, fica uma coisa muito clara. O brasileiro não é sobre uma estética ou roupa específica. É sobre como a roupa entra na vida deste brasileiro. Então no Brasil, o corpo vem antes da roupa, conforto é essencial, sensualidade é natural, não é performática e a roupa serve à vida real. E isso atravessa
todos os Brasis. Então não, gente, o Brasil não é só um estilo. Existem muitas estéticas legítimas espalhadas pelo país inteiro. E isso torna qualquer limitação de esse é o Brasil Core totalmente limitada. Só que assim, isso não é fraqueza, tá? É potência cultural. E agora a gente entra num bloco do vídeo que é extremamente importante. E eu quero que vocês retirem seus egos do peito pra ouvirem a minha tese e o que eu tenho pra falar. E depois vocês podem comentar nos comentários a sua opinião. Todo país quer transformar a sua cultura em marca. Agora a gente vai falar de dinheiro, que é o que todo mundo gosta, tá? Já até aumentei meu tom de voz. Por que todo país quer transformar? Que, gente, isso é uma estratégia econômica real que já existe e que já dá certo. Então, Nova York fez isso com I Love New York, hoje é uma das maiores marcas do mundo. Paris fez isso. Todo mundo sonha, né? Inclusive, eu vi uma pesquisa que o lugar número 1 de sonho do brasileiro é ir na Torre Eiffel. Coreia do Sul fez isso com K-pop, com cinema, com a beleza. O Japão fez isso com Tóquio agora, que tá com esse hype gigante, né? Com moda, com design, com tecnologia. E esses países, gente, eles entenderam uma coisa que, infelizmente, a gente ainda não entendeu, mas eu tô aqui, ó, positiva que irá acontecer. Vocês sabem que eu sou nacionalista. Cultura gera desejo, desejo gera consumo. E consumo gera economia. E o Brasil tem, talvez, uma das matérias-primas culturais mais ricas do mundo. Porque o problema nunca foi potencial e sim estratégia. Assim, gente, infelizmente a gente sabe que no nosso país falta muita estratégia, né? E por que você diz isso, Má? Porque transformar um país numa marca não é colocar uma bandeira numa camiseta I Love Brasil, não é isso. É criar narrativa, coerência, investimento e continuidade. É entender que moda, música, cinema, cultura, gastronomia, design, turismo, comportamento não são áreas isoladas. São frentes do mesmo produto. Agora falando de brand, né? Que é o produto Brasil, que, gente, o Brasil é uma potência. Eu não entendo como eles não conseguem. Ministro da Cultura, todos esses lugares não conseguem fazer uma estratégia melhor pra transformar isso em produto. Porque, gente, você se engana em achar que a gente exportar essa marca Brasil vai ali só beneficiar um estilista da vida, um artista, um criador, um cantor. Exportar o Brasil beneficia a cadeira inteira. Independente do seu negócio, ele será positivamente influenciado. Por quê? Mais visibilidade gera mais turismo gera mais empregos geram mais renda gera consumo interno. Gente, esse é a X da questão desse vídeo. Consumo interno. Por que vocês acham que hoje a economia americana é a maior economia do mundo? Porque eles têm consumo interno. Eles têm esse hábito de consumo, de consumir dentro do país deles. E eu sei que aqui a gente tem muitos impostos, etc. Mas são coisas que com o tempo a gente vai mudando o que dá no nosso dia a dia para nós começarmos a mudança hoje. Por quê? Porque isso impacta em hotel, restaurante, transporte, comércio, indústria, serviços. Quer dizer, impacta a vida real das pessoas na rua. Naquela tia que tem uma barraquinha ali de pastel, de uma pessoa que tem uma loja de cabeleireiro, todo mundo será impactado. E isso gera mais renda, e gerando mais renda, gera mais incentivo. Então, quando a gente fala desse Brasil Core, de estética brasileira, ou moda brasileira como uma potência global, a conversa ela precisa subir de nível. Porque isso, gente, não é uma pauta estética. É uma pauta econômica, política e social. A gente precisa entender o quanto é bom todo mundo estar olhando para o Brasil agora. E cobrar também, gente, de Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, Ministério da Economia Criativa e vários outros, esses foram os que eu listei aqui, que a gente precisa ter, sim, interesse em investimento em estratégia. Porque, gente, não adianta a gente ficar aqui reagindo a tendências internacionais falando do Brasil, tá? O ideal é a gente construir um terreno antes, trazer possibilidades para ter, sim, um avanço econômico para nós brasileiros. Porque senão, gente, só o gringo tem benefício de toda essa presepada. E o nosso benefício de nós aqui no Brasil? Não tô vendo, né? Primeiro a gente tem que refinar a imagem do Brasil, criar políticas também de incentivo à exportação cultural, então valorizar a nossa cultura aqui, investir em formações, eventos, festivais, semanas de modas regionais. E aqui entra um momento muito importante, que é o que, gente? O momento de começar isso é agora. Nós nunca tivemos tanta atenção internacional. Nunca tivemos tantas ferramentas de comunicação direta. E nunca tivemos tanta gente criando, mostrando e narrando o Brasil para o mundo inteiro. E por que eu falo isso? Porque a construção, igual eu falei ali atrás, ela começa conosco. A gente começa as nossas sementinhas. Então não adianta a gente cobrar do Estado ou dos ministérios que eles façam alguma coisa se a gente não faz. Então quem que pode potencializar esse movimento? Quem cria conteúdo, quem consome conteúdo, quem compra
compra marcas, quem escolhe. Ai, mas essa marca nacional é muito cara. Gente, vocês sabem quanto que é caro você produzir um bom produto? E você sabe também quanto você vai ter de valia desse produto, quanto você vai usar, quanto que você vai o tempo inteiro estar ali com ele com ótimo estado? São vários pontos que as pessoas questionam muito as marcas nacionais das suas precificações e não questionam em nada várias marcas de luxo estar pagando ali $50 numa bolsa e vendendo por 50 mil. Então, assim, são dois pesos e duas medidas, né? Eu não entendo como que a gente não injeta esse dinheiro na moda nacional e por que as pessoas não têm esse costume de comprar de marcas nacionais, que sim, tem marcas de todo o ticket médio e todas as possibilidades. Só precisa ter uma pesquisa. Então, se eu posso dar uma dica apoiem marcas nacionais. Consumam moda brasileira. Valorize criadores locais. Usem, mostrem, compartilhem. Produto que não circula, não cresce. Marca que não vende não se sustenta. E cultura que não gera economia vira só discurso. Quando o Brasil vira desejo, quando vira uma marca, todo mundo ganha, tá? Um pedacinho dessa pizza. Não é Rio contra São Paulo, não é Nordeste contra Sudeste, não é capital contra interior. É o Brasil inteiro se beneficiando dessa imagem de marca. Quanto mais Brasis forem vistos, melhor pra gente. Quanto mais estéticas circularem, melhor. Quanto mais narrativas coexistirem ao mesmo tempo, mais forte e mais produto final nós temos. Então, gente, respondendo a pergunta de vocês, o Brasil Core talvez não tenha uma estética, mas sim, talvez a gente se beneficie tendo ali um padrão dessa estética, como o verde e amarelo, como toques latinos, como os pontos ali mostrando que tem uma valorização da bandeira. Mas a gente sabe aqui, nós brasileiros, que isso é muito mais a fantasia do gringo olhando pra gente do que a gente realmente ter na nossa cultura. Mas vamos reclamar? Não vamos. Porque isso não tá tirando nossa identidade, só estamos mesmo transformando diversidade em potência econômica. Porque no final das contas, gente, marca não é só o que o mundo vê, marca é o que a gente sustenta. E aí, meus amores, vocês amaram esse vídeo? Eu amei tanto, eu queria muito falar de Brasil Core, ter todos esses dados e trazer tudo pra vocês, estava muito ansiosa. São vários pontos desse roteiro que eu tive que ali coligar enquanto tava construindo, porque eu queria falar deles isoladamente, não tinha pauta pra trazer, agora caiu essa pauta pra mim, eu amei. Muito obrigada pra você que acompanhou até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 750 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E claro, né, gente, hype esse vídeo, comenta muito sua opinião, se você é a favor do Brasil Core ou você é contra o Brasil Core. E já me siga também nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Dá hype, comenta, se inscreve. Obrigada por tudo. Um beijo, tchau!